Bem-vindos a mais uma aula da disciplina de evento cerimonial e protocolo. Nós hoje vamos falar sobre um assunto que é fundamental, que eu peço uma certa atenção a mais de vocês, porque vamos falar de cerimonial público. Até agora nós temos falado da organização do evento, nas aulas anteriores nós temos falado das fases da organização dos eventos e chegamos a uma fase primordial, que é a questão de pensar o que é o cerimonial, né? Por que ele existe, né? E como ele deve ser colocado em prática. E hoje a gente vai entrar num assunto que é o cerimonial público, que para o curso de gestão de eventos acredito que seja fundamental, na medida em que, né, existem legislações adequadas para essa questão, né, da realização de eventos públicos com cerimonial público, né, que é obrigatório. No Brasil, o decreto número 70.274, de 9 de março de 1972, ele estabelece as regras, né, para, né, normas do cerimonial público e ordem geral de precedência, né, de nível nacional. Né. Esse decreto teve algumas alterações, né, em 19 de fevereiro de 79, que devem ser seguidas e que já estão disponíveis então no site do governo federal. Né? Então, quando a gente pensa em cerimonial público, a gente tem que imaginar todas as cerimônias que nós já vimos até hoje, né? Já podemos presenciar ou na televisão ou presencialmente, né? Como, por exemplo, a posse do presidente da República, né? Como é que funciona o cerimonial, né? Algo que acontece na Assembleia Legislativa, os eventos. Então, todo, né, evento público envolve ordem de precedência. Então, quando a gente fala em cerimonial público, logo a seguir, na nossa cabeça vem ordem de precedência. Né? Isso é fundamental, né? A ordem pela qual é estabelecida a estrutura hierárquica dessas instituições, os dirigentes e das bandeiras. Isso, né, são os pilares do cerimonial público, a norma de precedência. Né? Então a gente colocou, né, alguns exemplos nessa videoaula que vocês depois podem se aprofundar. Ter esse decreto, né, impresso e, né, lido, decorado para ser colocado em prática é fundamental para o aluno que pretende desempenhar essa função, né, de organização de um evento público com cerimonial. Né? Então, alguns exemplos. O presidente da República presidirá sempre a cerimônia que comparecer. O vice-presidente presidirá a cerimônia caso o presidente da República não esteja. Os antigos chefes de Estado passarão logo após o presidente do Supremo Tribunal Federal, desde que não exerçam nenhuma função pública. Neste caso, a sua presença será determinada pela função que estiverem exercendo. Quando o presidente da República se fizer representar em solenidades e cerimônias, o lugar compete o seu representante à direita da autoridade que presidir. Então, toda a precedência diz respeito a centro-direita. Centro-direita. Depois, compor a seguir. Né? Os antigos vice-presidentes da República passarão logo após os antigos chefes de Estado, com a ressalva prevista no parágrafo único do artigo 1º. Os ministros de Estado presidirão as solenidades promovidas pelos respectivos ministérios e órgãos subordinados. Os presidentes de instituições federais, caso o ministro não compareça, né, nos estados, no Distrito Federal, nos territórios, o governador presidirá as solenidades a que comparecer, salvo do poder legislativo e judiciário e as de caráter exclusivamente militar, nas quais será observado o respectivo cerimonial, que é o cerimonial militar, que é específico. Quando as cerimônias militares for convidado o governador, se-lhe-á dado lugar de honra. Então é por uma questão hierárquica, vocês estão percebendo. Por exemplo, no município, é o prefeito que presidirá as solenidades municipais. Não interessa se for organizado, por exemplo, pelo presidente da Câmara. Se o prefeito estiver presente, ele vai presidir. Né? Então vocês estão observando mais ou menos como é que é essa hierarquia a partir do poder, né, federal para o governo do estado, né, e municípios.
né? No respectivo estado, o governador, o vice-governador, o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente da Tribunal de Justiça terão nesta ordem precedência sobre as autoridades federais. E aí a gente vai percebendo essas diferenças, né? Em igualdade de categoria, a precedência em cerimônias de caráter federal será a seguinte: 1. Os estrangeiros. Terão sempre os estrangeiros precedência por uma questão de cordialidade, tanto na questão do hino nacional quanto na composição de mesa, na composição de fala. As autoridades, 2, autoridades e funcionários da União. 3, autoridades e funcionários estaduais e municipais. Então, é essa a ordem geral de precedência. Então, esses são exemplos que estão no decreto mencionado. Não quer dizer que não haja muito mais do que aquilo que a gente está falando aqui. Há muito mais. Há algo a ser estudado. Realmente, esse decreto deve ser estudado, né, lido e relido, para que vocês consigam ter mais ou menos. Mas há algumas coisas que no dia a dia, quando se trabalha no dia a dia, percebe-se, né, muito facilmente, né? Por exemplo, em cerimônias de caráter privado, as normas de precedência também, né? O presidente, o proprietário, o dirigente da empresa, na qualidade de anfitrião, presidirá a solenidade e sentará, sendo mesa ímpar, no centro da mesa de honra, ou no caso de mesa par, mais próximo ao centro, à direita deste. Então, sempre centro-direita, centro-direita. No entanto, quando receber a autoridade de maior precedência do que ele, este deve sentar-se à direita de quem preside. Então, sempre essa ordem, né? Composição de mesa. Então, avançamos mais um pouco. Composição de mesa. O presidente da mesa vai para o centro da mesa. Abre e encerra a cerimônia. Fala por último. Então, vai para o centro da mesa, abre, fecha e fala por último. A ordem de chamada para a composição de mesa deve ser da maior para a menor autoridade. A ordem de chamada para fala é sempre da menor para a maior autoridade. Então tem essa diferença, né? Chamou da maior para a menor, falou da menor para a maior. A ordem de citação é da maior para a menor autoridade. Mesma coisa da chamada. A lista de autoridades para citação chama-se nominata. Então, a nominata é essa lista com o nome e o cargo, né, dessas autoridades que vão participar. Ao que vocês também vão perceber aí é essa composição de mesa, né, que tem uma imagem, né, tem imagens específicas, por exemplo, para mesa ímpar, né, a bibliografia indica, né, mesa ímpar tem um centro, né, chama-se mesa ímpar, pois o número de componentes, lugares na mesa é ímpar. A autoridade que preside a cerimônia está ao centro. E aí vocês vão perceber, né, que essa mesa ímpar, né, local 1, presidente da mesa, local 2, né, segunda maior autoridade, local 3, terceira maior autoridade, local 4, quarta maior e assim por diante. Então, centro, direita, centro, esquerda, né, vai se compondo dessa forma, né, sempre pensando em quem está, né, na tribuna, né, desse lado de cá. Então, mesa par, né, falamos da mesa ímpar, vamos para a mesa par, não tem centro, né, então traça-se uma linha imaginária no centro da mesa e a partir daí, do lado direito dela, olhando para o público, começa-se a distribuir as autoridades segundo essa ordem de precedência, né. Então temos aí a visualização da mesa par, né, 1, presidente da mesa, 2, segunda maior, 3, terceira maior, quarta maior e assim por diante. E esses foram os principais pontos de organização de eventos públicos e de cerimonial público. Eu espero que vocês se aprofundem, então, a respeito dessa aula, com as leituras, sobretudo, né, do decreto específico que regulamenta a ordem de precedência. E nos vemos na próxima aula, quando nós vamos falar dos símbolos nacionais. Até breve, muito obrigada!